como a gente sabe, quem tem burnout é porque é muito dedicado ao trabalho, né? Não é uma pessoa que não gosta de trabalhar, isso que é o grande problema, assim, a gente vai muito pro extremo, né? Então, eu trabalhei 11 anos como advogada lá em São Paulo, gostava do que eu fazia, mas talvez eu não lidei da melhor forma, né? Talvez se eu tivesse a visão que eu tenho hoje de saúde, eu poderia ter direcionado minha carreira de uma forma mais tranquila e tal, mas tudo acontece por um motivo, né? Eu precisei passar por isso pra hoje estar aqui ensinando outras pessoas a cuidar da sua saúde. Ah, com certeza. Sempre tem esse processo, né? A gente precisa passar por algumas coisas pra conseguir evoluir nesse processo. E Ju, tu não tinha hábitos saudáveis lá? Alimentação, exercício físico, era só trabalho? Só trabalho. Não me alimentava bem, não praticava... Como é que era a tua rotina? Acordava 7 horas da manhã, tomava café no carro, indo trabalhar, no trânsito, daí chegava, não parava pra almoçar direito, trabalhava sempre até muito tarde, então eu negligenciava sono. Então, ao longo do tempo, eu já fui tendo vários sintomas, né? Meu corpo, ele foi sinalizando de várias formas, né? Primeiro eu tive síndrome do pânico, depois eu tive uma enxaqueca crônica que nada resolvia, ia pro hospital, tomava morfina. Depois eu comecei com uma dor lombar muito forte. Então, assim, tudo que eu tinha, eu achava que era normal. Porque quando tu vai conversar com as pessoas, né, que estão na mesma situação, elas falam, não, síndrome do pânico, quem? Ah, minha tia tem, eu já tive. E daí tu vai normalizando coisas que, na verdade, não são comuns, mas não são normais, né? São comuns, mas não são normais. E daí tu vai achando que a vida é isso. Porque tu não tem outra visão do que é a vida, né? Tu acha que é aquilo, tomar remédio pra ansiedade, tomar remédio pra dormir, tomar remédio pra dor nas costas, tomar remédio pra enxaqueca, e tu vai levando a tua vida. É que eu acho que as pessoas com quem você andava, que era do teu círculo de vida, estavam na mesma que tu. É o ambiente, né? E aí acaba que todas as pessoas têm isso e tu olha, todas têm, e tu não vê uma pessoa que tenha um estilo de vida saudável e tu acaba achando que isso é normal. E se tu acaba sendo um pouco diferente disso, tu vai na contramão do ambiente que tu vive, como se tu fosse a errada, né? Inclusive, na época, o burnout, ele nem era considerado uma doença de trabalho, ele era uma doença só psicológica. Só que hoje já é a CLT, o direito trabalhista, ele já agora considera o burnout como uma CID, doença de trabalho. E depois eu acabei fazendo psicologia, né? Uma pós em psicologia. E minha monografia foi sobre burnout. E hoje eu vi que todos os sintomas que eu tinha ali era do burnout. Mas também tinha muita coisa da vida pessoal também, que tava assim, desalinhada, né? Mas quem tem burnout tem um problema com a função que executa. Tipo assim, é uma doença relacionada ao trabalho. Então agora eu entendo que por isso que eu não conseguia voltar pra aquela função. Porque toda vez que eu pensava em voltar pra função que eu exercia, me dava desespero. Porque a doença é relacionada com aquilo. Então se tu voltar pro lugar que te machucou, pro lugar que te causou aquilo, tu não vai conseguir sentir conforto. Mas quando veio a pandemia, daí foi a fase mais crítica, né? Porque eu comecei a ter uma insônia muito forte. Então eu fiquei quase 1 ano e meio sem dormir direito. Isso desencadeou muita crise de ansiedade, muito problema na pele, então eu vivia com alergia, fazia exame, não era nada, sempre emocional. E daí eu acredito que o marco, assim, foi quando eu peguei Covid, que foi na pandemia ali, eu peguei Covid, e precisei ser internada no hospital, porque eu tive muito problema de respiração. E daí eu me vi muito frágil ali diante da situação, né? Falei, 33 anos internada no hospital, falei, não é normal isso, né? Será que eu tô levando a minha vida de uma forma certa, assim, será que é isso mesmo? E daí, quando eu tava lá no hospital, eu tinha dores de cabeça muito forte, mas como eu já tinha enxaqueca, eu pensei assim, deve ser da enxaqueca. E por sorte, eu fui parar numa ala de Covid, num hospital em São Paulo, que eles tinham um neurologista na ala de Covid. E esse neurologista resolveu investigar melhor essa dor de cabeça, pra ver se não era uma trombose na cabeça. E nesse momento, eu tive um achado clínico, que não tinha nada a ver com o que eu tava passando, que foi um aneurisma cerebral. E quando eu descobri que eu tinha esse aneurisma cerebral, foi muito um choque de realidade, assim, pra mim. Porque eu falei, gente, com 33 anos, eu tô aqui nessa situação, com uma bomba relógio na minha cabeça, que pode explodir a qualquer momento. Eu preciso mudar. Então eu decidi que eu não ia seguir a vida daquele jeito. Então eu falei, chega, pra mim não dá mais esse tipo de situação, sabe? Aí tu decidiu sair do trabalho, como é que foi a tua vinda pra cá, pra Santa Catarina? Então foi assim, eu já praticava yoga, né, porque eu já tava nesse processo do estresse absurdo. E eu lembro que uma amiga minha me mandou um retiro de yoga aqui em Santa Catarina. Eu sou de Santa Catarina, minha família é daqui. E eu falei, acho que eu vou pra lá, tipo, pra dar uma desestressada, assim. 15 dias antes que eu fui parar no hospital, que eu descobri tudo isso. E quando eu saí do hospital, eu falei, eu não quero mais trabalhar nessa empresa como advogada, eu vou dar um tempo, assim, pra mim. E na época eu era noiva, né, então eu tive o apoio do meu noivo no sentido financeiro. Ele falou, não, tudo bem, realmente tu não tá bem, dá um tempo até tu achar uma coisa mais tranquila. Então eu pedi demissão e vim pra Santa Catarina fazer o retiro de yoga. Quando eu cheguei aqui, nossa, assim, eu fiquei 2 semanas, assim, e eu comecei a ver o tanto que minha vida tava de cabeça pra baixo, assim.
Em todas as áreas, sabe? Tipo, relacionamento, profissional, tudo. E eu falei, gente, eu não... Como é que eu vou voltar pra aquilo lá? E daí, todas as vezes que acabou o retiro, todas as vezes que eu pensava em voltar pra São Paulo, eu tinha crise de pânico. Porque, assim, parecia que meu corpo tava resistindo a ter que voltar pra aquela realidade que eu vivia, né? Então, a partir desse momento, eu comecei a ter muita resistência pra voltar pra vida que eu tinha. E eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Porque eu falei, meu Deus, eu não quero mais viver aquilo e eu não sei o que eu vou fazer. Parece que eu me vi totalmente perdida, assim, num limbo, sabe? Ju, e como é que foi esse retiro? O que fazia, né? O que tinha, assim, quais eram as atividades que tu... Que eu praticava lá? Basicamente alimentação saudável, meditação, yoga e contato com a natureza. Tudo que tu não tinha lá em São Paulo. Tudo que eu não tinha em São Paulo. Tudo que eu não tinha. E paz, silêncio. Eu não usava celular, né? Eu, não pegava celular Sim. lá, então eu não tinha acesso ao mundo exterior ali. E aí, Só o meu mundo interior, que tava bem maluco e bagunçado. E eu falei, meu Deus, cara, eu preciso mudar. E aí tu se sentiu em casa, aí no retiro, fazendo essas atividades e... Como se tu tivesse voltado à tua paz. Na verdade, não. Porque ali, a paz do retiro fez eu me escutar. E eu escutei o quanto que eu tava perturbada. Tipo, o quanto que eu estava desorientada da vida, assim. Eu não senti paz no retiro. Mas a paz que o retiro tinha fez com que eu escutasse a bagunça interna que eu tava vivendo, sabe? Do tanto que, tipo, eu tava desconectada de tudo, assim. Eu só tava conectada no material, que era trabalhar e ganhar dinheiro. Aliás, eu tava na melhor fase financeira da minha vida. Que eu lutei pra chegar, né? Tipo, no sucesso, que as pessoas falam, né? No sucesso. E só que o sucesso interno, tipo, minha paz, minha realização pessoal, nada tava acontecendo, assim. E o que aconteceu depois do retiro? Que tu não quis mais voltar pra São Paulo, pra aquela vida que tu tinha. E tu decidiu ficar ou tu voltou? O que aconteceu? Então, eu não decidi muito. Eu falo que a vida meio que decidiu por mim. Porque toda vez que eu tentava voltar, eu tinha uma crise de pânico. E como tava na pandemia, então, assim, meio que calhou de que o aeroporto tava fechado, as estradas fechadas. Sim. Então, eu fui ficando por Santa Catarina. Porque como minha família é daqui, então, hora eu tava na casa da minha mãe, hora eu ia pra casa do meu pai, hora eu tava na casa de uma tia. Só que eu tinha um noivo em São Paulo. Eu tinha um casamento marcado em São Paulo. Então, assim, eu tinha que voltar pra lá. Só que eu não conseguia voltar pra lá. E daí, como a minha família começou a ver que eu tava muito perturbada, assim, que eu, tipo, tava meio que largando a vida e resolvendo que eu não queria mais voltar, eles optaram por me internar numa clínica psiquiátrica. Pra ver se eu, sabe, tinha... Sim, eles viram que eu tava extremamente perturbada. Eles falaram, não, acho que tomaram uma decisão, né? Então, acabou que foi uma internação compulsória, não foi uma opção minha. E eu fiquei 16 dias internada nessa clínica psiquiátrica. E como é que foi a tua internação? Foi a fase mais difícil da minha vida, assim. Foi extremamente desafiador. Só que eu considero que quando eu fui internada, assim, que fui obrigada a ficar lá, né, comigo mesma, sem celular, né, vivendo aquele momento, foi ali que eu tive um encontro com Jesus, assim. Porque eu nunca me vi tão, como que eu posso dizer, sem ação, assim, meio que não tinha o que fazer. Eu tava dentro de um lugar e eu não tinha o que fazer. Eu lembro que um dia lá no quarto que eu tava, eu peguei um folhetinho do Salmo 121 e eu li assim, eu falei, Senhor, eu preciso de ti. Porque sem você eu não vou ser capaz de suportar tudo isso que tá acontecendo na minha vida. E eu lembro que eu ajoelhava do lado da cama e pedia força todo dia pra ele me resgatar de lá, me tirar de lá. Pra ele, tipo, me dar força pra passar por essa situação. E daí eu entendi naquela hora que hoje, né? Na hora eu acho que eu não entendi muita coisa, mas eu falo que Deus, às vezes, ele precisa te quebrar pra não te perder. Porque eu estava totalmente desconectada da minha parte espiritual, assim. Eu era pura matéria. Então, foi muito forte, mas foi muito necessário. Deus precisou te trazer pra cá, né? Acontecer tudo isso que aconteceu, dores, crises, pra te mostrar que tu precisava alinhar, né? Corpo, mente e espírito.